Mateus 17, de 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém. Quero falar nessa noite sobre essa experiência do primeiro peixe. Não é tanto sobre o peixe que a gente vai falar, mas é sobre tudo que gira em torno de uma situação que pode ser tão comum às nossas realidades, e que talvez seja uma das passagens em que o dia a dia dos discípulos se tornou tão próximo a nós. Por que eu digo isso? Porque geralmente a gente encontra Jesus se relacionando com os discípulos com Jesus, em meio a situações de cura, em meio à sinagoga, em meio a templo, a questões religiosas, de milagres, de ensino, tantas coisas que a gente toma todas elas como ensino para a nossa vida. Mas quando chega esse momento de alguém chegar e cobrar o imposto, escuta, seu mestre paga o imposto ou não? Parece que a gente sai daquela dimensão da espiritualidade e vem para a realidade do cotidiano, do nosso dia a dia. Parece que a coisa se torna mais carne, osso, coisa mais humana. Porque são situações que falam, são situações que dizem respeito ao nosso dia a dia, de fato. Quem não passou por isso, atire a primeira pedra. Quem não teve isso já na vida, em algum momento, uma certa tensão, uma certa fadiga, uma certa dúvida, um certo questionamento. Tudo bem, eu tenho a minha vida espiritual, minha relação com Deus, mas fato é que as coisas do meu dia a dia estão meio travadas. Eu sei que sou um homem de Deus, sei que sou uma mulher de Deus, mas eu tenho demandas, eu tenho desafios do meu dia a dia para os quais eu não sei muito bem como me comportar, como agir, como proceder. Por isso que esse texto ele é mais humano, mas ele é extremamente sobrenatural. E eu penso que quando se fundem essas duas realidades, a gente aprende a viver melhor. A gente começa a conhecer de um Deus, que Ele é Deus no céu, é Deus no trono, nas alturas, mas é um Deus que está preocupado com o imposto que você tem que pagar. É um Deus que sabe que você tem demandas a cumprir dia a dia, e que às vezes você não tem como prover. Mas você é um homem honesto, você é uma mulher direita, uma pessoa que está procurando fazer o seu melhor, mas às vezes tem que entrar e dizer: Jesus, estão batendo a porta e eu não sei como fazer. Por isso que ele se torna algo prático e que diz respeito ao nosso cotidiano. Eu queria dizer aos amados que Jesus aproveitou todas as oportunidades para estabelecer princípios que duram para a vida toda. Hoje é um cobrador de impostos, mas se eu aprendo o princípio dessa experiência, eu levo para cada outra situação da minha vida, porque princípio é assim. Um princípio que você aprende, você aplica na sua família, você aplica na sua empresa, você aplica no Brasil, você aplica nos Estados Unidos, você aplica no período de Abraão, no futuro do Apocalipse, porque é um princípio válido para todos os ambientes e para todos os períodos da nossa vida. E eu acredito que as lições que Pedro, especialmente, pôde levar para casa, tem a ver com 3 áreas que eu gostaria de compartilhar. A primeira, o Senhor ajudou a impregnar em Pedro o aprendizado de como lidar com a crise das obrigações humanas. Eu queria que você dissesse assim: como lidar com a crise das obrigações humanas. O que nós encontramos aqui? Uma obrigação terrena, uma obrigação humana, pagar imposto.
O imposto que eles nem precisariam pagar, porque na verdade, desde que Davi cortou a cabeça de Golias, Saul isentou aquela família dos tributos para sempre. Mas como se mudam as coisas no decorrer do tempo, então vê-se o tributo sendo cobrado dos filhos. E Jesus estranha aquilo, escuta, não era para cobrar da gente, mas para não escandalizar, para que a gente não caia no descrédito, para que as pessoas não fiquem pensando que a gente tem um viés diferente. Então vamos pagar o tributo. A demanda de pagar algo que nem Jesus tinha como pagar, nem Pedro naquele momento tinha como pagar. Mas havia uma demanda. Mas querido, eu quero dizer que além da demanda financeira, a gente já acorda pela manhã, não sei se você é assim, mas a gente já acorda pela manhã com obrigações. Se não é a questão financeira, é a obrigação de ser pai. Bom, eu sou pai, então eu sei do meu papel. Não é de má vontade, mas você sabe que há uma demanda de ser pai. Há uma demanda de ser marido. Há uma demanda de ser um pagador de impostos. Há uma demanda de relacionamentos. Cuidar bem, para não ferir, para não machucar. A gente passa o dia inteiro. E mais uma vez, quem não tem essa experiência, atire a primeira pedra. Porque todos nós, olhando para um menino, para uma criança, para um adolescente estudando, as obrigações, as demandas, é estudar, é o pensamento, vou ser alguém um dia, e tenho que abrir um caminho, enfim, todos os dias, queridos. Todos os dias, e isto não é necessariamente mal, mas quando a gente é consumido por essas obrigações, muitas vezes a gente se dá conta da realidade, mesma realidade que Jesus havia chegado naquele momento e que Pedro também havia chegado. Há tanta demanda e às vezes a reserva é tão pouco. Por exemplo, nos relacionamentos, você sabe que deve ser um bom marido, sabe que deve preparar um ambiente harmonioso, mas você consulta o estoque de afetividade. Às vezes é aquele dia onde você está mal-humorado, às vezes é aquele dia onde você está impaciente, pode ser aquele dia que você já vem de uma sequência de pauladas que você vai levando da vida, das pessoas, e você acorda pela manhã sabendo que as obrigações não mudaram, sabendo que você continua tendo demandas financeiras, relacionais, familiares, sociais, disciplinares, pessoais, todas elas não param de sinalizar, você deve isso, você precisa fazer isso, você espera você naquele lugar, e de repente a gente olha para o coração e diz, eu gostaria que parasse o mundo para eu descer. Porque eu sei que devo ser pai, o melhor pai do mundo. Sei que devo ser a melhor esposa do mundo. Ou pelo menos um pouco, não precisa ser. Estou falando no lugar das mulheres, né, também, já me colocando no lugar de vocês, o marido, a mulher, o filho. Sei que preciso, mas consulto o coração e nem sempre eu vou perceber em estoque suficiente para poder atender a essas várias obrigações que nos cercam todos os dias. Por isso que esse texto é humano. Esse texto fala nosso dia a dia. E às vezes a gente se culpa por conta disso, é ou não é? Quem aqui, você como mãe, não se cobrou? Puxa, eu devia ser uma mãe mais presente. Eu tinha que ser um pai mais comunicativo. Eu tinha que ser mais extrovertido. Eu tinha que brincar mais. Ou seja, a gente acorda de manhã e vai dormir pensando, eu precisava fazer, eu preciso fazer. E nem sempre você tem para dar o que você gostaria de dar. Então nessa hora, queridos, que diante dessas obrigações, todas elas, a gente vai vendo um Pedro aflito. Ele chega dentro de casa, Jesus está ali, os discípulos estão ali, e Pedro chega, e eu acredito que Jesus percebeu o semblante dele. Qual que é a mulher que não percebe o marido chegando meio down, meio baixo, meio aflito em casa, as coisas não deram certo como ele gostaria, ele vai chegando meio cabisbaixo, e é Pedro que está chegando para trazer o relatório, olha, estão cobrando imposto e eu não tenho. Mas antes que Pedro abrisse a boca, Jesus se lhe adiantou e trouxe a direção.
Eu acho que para a gente sair desse ciclo de fadiga e de ansiedade, a gente precisa começar a trilhar o caminho de Pedro. O caminho talvez do abatimento, da notícia que inquieta e que você sabe que não tem como fazer, e aquilo preocupa, e quando você vai chegar na fonte, naquele que pode realmente resolver o teu problema, você tem a grata surpresa de que antes que a palavra suba à sua boca, antes que a palavra suba ao seu coração, Jesus se nos adianta, Jesus se adianta e diz: olha, eu sei o que você vai falar, eu sei qual que é a tua demanda. Talvez você tenha vindo já com uma listinha dizendo: Jesus, eu estou com um problema assim, 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 assim. Até que você tenha a surpresa de Jesus se adiantar e dizer: você está enganado. O teu problema não se limita a isso daqui, isso que você anotou na tua lista. O teu problema é muito anterior. O teu problema vem do ventre da sua mãe. O problema que você tem hoje, eu sei, muito mais do que você imagina. Você pensa que teu problema se restringe a isso: eu cometi uma decisão errada, pratiquei algo que não devia, e você acredita que teu problema gira em torno disso. Mas não, o consolo é saber que Jesus sabe, antes que você diga, antes que você expresse, antes que você verbalize, Ele sabe quem você é, Ele sabe teu RG, Ele sabe teu CPF, Ele sabe onde você mora, Ele sabe a cartinha que você recebeu, Ele sabe a notícia que você recebeu, Ele conhece o status da sua vida antes de se configurar o problema atual. Ele te conhece antes. Será que isso não me conforta? Meu amado, quando eu chego diante de Deus para apresentar uma situação e eu tenho a nítida impressão ou a clara impressão de que eu abri meu coração, Deus já havia descortinado a saída, a resposta, e então fico impactado ao perceber que eu apresento uma crise, apresento um problema, e Jesus vem, abre o mapa da minha vida, abre o mapa até mesmo antes da minha vida, e mostra: olha, você é essa pessoa, o quadro da sua família é esse quadro. Por isso, aquilo que você me apresenta como problema, eu devolvo a você a solução, porque sei quem você é, e eu sei como resolver o teu problema. E Ele te conhece antes da sementinha no ventre da sua mãe. Diga para o seu vizinho: Jesus te conhece. Queria que você entrasse nessa dimensão da soberania, da onisciência de Deus, que sabe quantos fios de cabelo eu tenho, apesar que essa conta está cada vez mais fácil de fazer, mas Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo, Ele sabe exatamente o porquê, o quando, onde, Ele sabe, Ele conhece. Então, entra numa dimensão onde Deus sabe. Entra numa dimensão onde, de fato, seus problemas são pulverizados diante da magnífica forma de Deus te ver, te contemplar e apresentar uma saída para a sua vida. E quanto mais você faz esse exercício, menos palavras você apresenta e mais palavras você ouve. Menos inquietação você precisa apresentar, porque mais paz e solução que vem de um Deus que se antecipa, de um Deus que se antecipa ao teu relatório. Ele conhece teu marido, conhece teus filhos, conhece a crise que você tem enfrentado em casa todos os dias. Na verdade, Ele já sabe disso antes de você ter essa crise. Entra nessa dimensão. Mas uma segunda coisa que Pedro faz, ainda dentro da crise das obrigações humanas, a primeira é essa, é de poder entrar diante de Jesus, e antes de falar alguma coisa, Jesus já fala, já se antecipa. Mas a segunda coisa, e que acontece até antes dele entrar diante de Jesus, é a forma como ele responde a quem o cobra, dizendo: escuta, vocês não pagam imposto? Por mais que Pedro circunstancialmente não tivesse como pagar,
Mas ele sabia que ele era um pagador de impostos. Por isso, ele fez a boa confissão de quem ele é, e não das circunstâncias. Às vezes, nós cometemos o erro de achar que nós somos a crise que a gente está vivendo. Mas eu não sou a crise que eu estou vivendo. Eu não sou a circunstância negativa que momentaneamente está me afligindo. Eu não sou. Eu preciso aprender a fazer a boa confissão de quem eu sou. Pode ser que eu esteja vivendo um momento de maior privação, seja financeira, seja afetiva, seja de esperança, mas eu não sou a circunstância negativa. Talvez você esteja vivendo um momento de crise, onde alguém fala alguma coisa e você já dá uma patadinha, já dá ali alguma coisa para ferir. Mas você precisa, meu amado, em nome de Jesus, voltar a ser quem você é. E não o que as circunstâncias querem que você seja. Porque é a boa confissão de quem você é que vai te trazer de volta. Que vai te trazer de volta para o equilíbrio. Quando eu estava pensando nessa palavra, pensando nas mulheres vindo do encontro, pensando nos maridos vindo aqui para receber as mulheres, ou filhos, ou familiares, ou amigos, eu pensei exatamente nisso. Porque nós estamos vindo de um bombardeio, de um mundo que nos devora todos os dias. É de um patrão que quer todo dia nos jogar para baixo e dizer, olha, você é incompetente, você não atinge as metas, você não é o ideal para a nossa realidade. E a gente sai cabisbaixo, às vezes, acreditando naquele insucesso momentâneo. Acreditando naquele relatório negativo que os outros querem que a gente acredite. Questionando a nossa idoneidade, questionando a nossa integridade, questionando nossos valores. E se a gente não firma os pés na convicção de quem nós somos, nós vamos ser produto do meio. Nós vamos ser produto das circunstâncias negativas. E de fato a gente vai voltar para casa cabisbaixo, dizendo, realmente eu sou um fracasso. Realmente eu não atinjo as metas. Realmente eu não estou no perfil. Mas meu amado, como foi interessante Pedro, não tendo um centavo no bolso, você não paga imposto? Pago. Seu mestre não paga imposto? Pagamos sim. Essa é a boa confissão da fé. Escuta, você é um pai ausente? Talvez circunstancialmente sim, mas não como identidade. Então eu quero fazer a boa confissão. Eu sou um pai presente. Eu sou uma mãe presente. Isto não é confissão positiva, só para fazer as coisas acontecerem por causa da confissão, mas é tão somente o atestar de uma profissão daquilo que você crê acerca da sua vida. Traga a sua vida para o centro, traga a sua vida para o fundamento, e não permita que as circunstâncias negativas ditem a sua identidade, porque você não é o que a crise está querendo que você seja. Diga isso para o seu vizinho. Se você decorou, fala isso para ele. E outra coisa interessante que Pedro fez ainda dentro da crise das obrigações humanas. Primeiro, ele de fato, na ordem aqui minha, não necessariamente na ordem dos acontecimentos, mas ele entra e antes que fale, Jesus se antecipa. Ele faz e mantém a boa confissão de quem ele é, e não da circunstância negativa. Mas em terceiro lugar, dentro ainda deste tópico das obrigações humanas, Pedro entra para falar com Jesus, mas ele sai para buscar o seu peixe. E esse exercício, esse
vai e vem que a gente precisa fazer acontecer na nossa vida. Porque a gente precisa da espiritualidade que nos leva diante de Deus para clamar, para buscar, para chorar, para nos prostrar diante dEle. Mas da mesma forma e na mesma intensidade com que a gente entra, é da mesma forma e mesma intensidade que a gente tem que sair. Sair para buscar o peixe. Isso tem a ver com trabalho. Jesus não pediu de Pedro algo que ele não pudesse dar. Jesus não pediu uma tarefa, não impôs uma tarefa difícil que estivesse longe do escopo da sua habilidade ou da sua capacidade. Pedro entrou, talvez abatido, mas saiu encorajado. Entrou para colocar a sua queixa diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele saiu com a força e com o vigor na direção do mar, para onde ele ia todos os dias, mas agora com uma palavra especial de Deus. E é isso a Bíblia chama de trabalho, a isso o pastor chama de trabalho, a isso Deus chama de trabalho. É o trabalho criativo, é sair com a palavra de Deus, é você ter uma experiência com Deus, onde você se derrama diante dEle, mas vai enfrentar os seus medos, vai enfrentar os seus desafios, vai enfrentar os seus clientes, se o problema é financeiro ou dentro da linha de trabalho, mas se não é no trabalho, dentro das obrigações, talvez as obrigações sejam enfrentar o seu filho, no bom sentido. Vai buscar o seu peixe, vai falar com ele, olho no olho, vai abrir o seu coração, vai fazer como a Renata fez. Deus falou ao meu coração: filho, me perdoa, eu não entendia, não compreendia, mas eu sei que eu preciso olhar para você hoje e dizer que isso precisa ser restaurado entre nós. Amados, às vezes nós ficamos de culto em culto, de célula em célula, tudo bem, tudo maravilhoso, mas é o entrar diante de Deus é maravilhoso. Mas o sair para ir atrás do nosso peixe significa, é o seu dia a dia, é o seu trabalho, é olho no olho, é lidar com as situações que às vezes possam nos parecer espinhosas. Não é coisa difícil, o caminho é conhecido, mas talvez se tornou um obstáculo em função de problemas que eu tive. Mas como remover essas pedras? Com coragem. Você tem que voltar à luta. Você tem que voltar ao trabalho. Você tem que voltar a fazer as coisas que já não faz com tanto vigor. Quem sabe porque você tem medo de se machucar. Porque você tem medo de se expor. Porque você tem medo de trazer os assuntos que são delicados para o centro. Uma vez Jesus estava na sinagoga e tinha um homem com a mão atrofiada, era dia de sábado. Estava lá no cantinho. E os fariseus, tudo querendo que ele ficasse mesmo ali no cantinho, não vamos mexer com isso, vai dar problema. Ele vai lá, se alguém quiser curá-lo, é dia de sábado, vamos quebrar a lei. Sabe o que Jesus faz? Vem cá, vem aqui para o meio. Jesus corajosamente chamou para o meio aquilo que a gente quer, de repente, deixar escondidinho. E lá no meio, no dia de sábado, quando não se curava ninguém, segundo a tradição deles, não segundo a tradição de Deus, Jesus olha para ele e fala: estende a sua mão no meio de todo mundo. E às vezes a gente não quer trazer esses problemas para o meio. Às vezes a gente não quer se expor e não quer mexer em coisa que daqui vai dar problema, então vamos levando a vida familiar assim. E lá na frente você vai sentir um enorme arrependimento, porque você poderia ter acertado quando seu filho era pequeno e não acertou e levou para a vida toda aquilo porque você não quis trazer para o meio, porque você não teve coragem de ir atrás do seu peixe. De olhar olho no olho, de se abrir, de se expor, de falar, de orar. Então a gente tem que, de alguma forma, entender que, para a gente lidar com essa pressão das obrigações humanas, primeiro é entender que é Deus quem te livra dessa carga.
E que antes que você fale, Ele já se antecipa e já diz: eu sei exatamente o que você está sofrendo. Em meio a isso, não permita que as circunstâncias determinem a sua identidade. Mas aprenda a entrar diante de Deus, chorar o que tiver de chorar, mas sair com coragem, sair da sua caverna, sair da sua depressão e enfrentar a sua vida na confiança de que há uma palavra de Deus para você. Em nome de Jesus. Eu penso que se a gente entrar por esse ciclo, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Amém? Meu amado e minha amada, a segunda coisa que Jesus quer imprimir no coração de Pedro é um pouco acerca da onisciência de Deus. O que é onisciência? É conhecer tudo, é saber tudo, é não ter limites para o conhecimento dele, é saber que dos milhares e milhares e milhares de peixes no mar da Galileia, tem um que está entalado com uma moeda que é exatamente o valor para se pagar o referente a 2 pessoas. O que é isso, queridos? É a onisciência de Deus. É um Deus que sabe, é um Deus que conhece, é um Deus que compreende. E se por um lado, queridos, nós já vimos que quando Pedro chega, Jesus já vem com a resposta, é uma parte dessa onisciência. Entenda que Jesus era Deus, mas Ele abriu mão das prerrogativas divinas e viveu como homem. Então, se Jesus sabia alguma coisa, era porque o Espírito de Deus estava nele. E o Espírito de Deus em Jesus comunicou. E deu essa direção. Ordena ao seu discípulo, ordena a Pedro que vá ao mar, e o primeiro peixe que ele pescar terá o valor referente a 2 impostos. O Espírito que comunica todas as coisas do Pai estava plenamente em Jesus. E Jesus, então, diante de uma palavra de sabedoria, de uma palavra vinda do trono, diretamente ao coração dele, ele deu a orientação para o seu discípulo amado: vai pescar, porque você voltará com a solução do seu problema. O que é isto? É onisciência. Deus sabe todas as coisas. Há um salmo lindo, que é o Salmo 139, que ele nos fala assim. Salmo 139, a partir do 1º versículo. Sinta-se no divã de Deus. Sinta-se agora na operação amorosa de um Deus que te conhece. Salmo 139, a partir do 1º versículo, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma
coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Diga, este é o meu Deus. Você já parou para pensar um pouquinho que esse é o teu Deus? Há uma parte do Salmo que me chama a atenção. Se eu subir aos céus, o Senhor me conhece. Mas se eu descer às partes mais profundas do abismo, o Senhor estará comigo também. Quando é que a gente desce às partes mais baixas do abismo? Como pastor, eu atendo pessoas da igreja todas as semanas. E vejo pessoas sinceras, crentes em Jesus, mas lutando com situações que trazem profundo abatimento. E quando elas chegam para compartilhar, a alma está aflita, porque elas se sentem culpadas, condenadas, e a impressão que elas trazem é a seguinte: pastor, naquele dia eu senti como se o inferno estivesse me abraçando. Pois bem, é disso que o texto está dizendo. Quer dizer que, mesmo no mais profundo abismo, Deus não deixa de te conhecer, e não deixa de estar com você ali, pelo amor que Ele tem por você, pela graça que te alcança. É esse o Deus que sabe do peixe entalado com a moeda que pode pagar 2 impostos. Esse é o Deus que sabe. Mas pastor, falar de um Deus que sabe, o que isso pode, além de saber que Deus sabe, o que mais eu posso aprender com isso? Posso aprender que esse Deus que sabe, doou do Espírito dele para habitar na minha vida e para habitar na sua vida. Então, quando a gente ouve um testemunho de alguém dizendo: obrigado, há quanto tempo eu queria o batismo no Espírito, eu queria esse enchimento do Espírito, sabe que esse é um presente de Deus para a sua vida, porque esse Deus que conhece onde está a moeda e onde está o peixe para resolver o teu problema, esse Deus compartilhou do Espírito dele para você, para te inundar, não de toda a onisciência, porque toda a onisciência só pertence a Deus, mas uma partícula desse conhecimento, naquilo que for necessário, para atender alguma orientação, para atender alguma demanda, uma partícula deste conhecimento absoluto que Deus tem, de repente Ele introduz em você, pelo Espírito, como num chip dentro de você, dizendo: olha, a solução para a tua causa é essa. E aí você acorda de manhã com uma coisa estampada na sua mente, e não sabe por quê. Uma ideia, uma pessoa, uma palavra. O que é isso? É o Espírito de Deus. Você está feliz por isso? Que se você desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, aquilo que Jesus falou a Pedro, sendo algo tão fantástico, de alguma forma está disponível a você. Se essa for a sua necessidade, você pode estar em casa e de repente estampa no teu coração a figura de alguém, do marido, do filho. Você não sabe por quê, mas o Espírito está te comunicando alguma coisa. É o mesmo Espírito que identificou o peixe. Habita em você. Talvez você esteja se alimentando de algo que está te fazendo mal e você não sabe.
Até que num determinado dia, você acorda com uma impressão e Deus fala o seu coração para o bem. Na semana passada, faleceu o esposo da Ninfa, seu Marcelo. 30 dias antes dele falecer, o Espírito colocou a figura dele no meu coração. Ele não é uma pessoa da igreja, a Ninfa é da igreja. Então seria mais fácil eu pensar na Ninfa como membro da igreja. Mas ficou estampado, seu Marcelo, no meu coração. Eu não sabia o que era. Mas quando tivemos o contato, aí ela compartilhou. E disse, olha, está acontecendo assim, 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 recebemos um diagnóstico assim, assim, assim. Agora, por que Deus põe no coração? Porque alguma coisa tem que ser feita. O Deus que revela o peixe e a moeda é o Deus que está preocupado com vidas. E estampa no coração a figura, uma imagem. Deu tempo de visitá-lo, deu tempo de orar por ele, deu tempo de ele confessar Jesus Cristo, deu tempo de batizá-lo nas águas, deu tempo de fazer tanta coisa. Porque o Deus que tem todo o conhecimento compartilha do Espírito, não somente com Jesus, compartilhou do Espírito comigo, compartilhou do Espírito com você. E se você desenvolve uma comunhão, e se você é uma pessoa do altar, e se você é uma pessoa que pensa nas coisas de Deus, e que se volta para as coisas de Deus, a frequência com que essa comunicação se processa no seu espírito será mais intensa. Vai depender da sede de cada um, vai depender da disponibilidade de cada um para Deus, da sede, da intensidade, do desejo de andar com Ele, de viver com Ele. Mas não é prerrogativa de um e não de outro, é para todo aquele que crê, é para os filhos. Amém, queridos? E é isso que nós encontramos em 1 Coríntios 2. De 9 a 12, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora repita após mim. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que o texto está querendo dizer é o seguinte, olha, o Espírito perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ou seja, aquilo que Deus pensa a seu respeito, aquilo que Deus tem para a sua casa, e que está escrito no livro, aquilo que Deus sabe, Ele comunica. O Espírito que nós temos recebido não é do mundo, mas é do Espírito de Deus. Então Ele nos comunica o que o Pai pensa, o que o Pai sente, as direções, as palavras, a moeda, o peixe, o lugar. É Ele quem faz. Que bom, queridos, que você possa ter uma experiência com esse Deus. Que os jovens tenham uma experiência com esse Deus. Você está estudando uma coisa e Deus vai confirmar se é isso mesmo. Ou nessa sua caminhada, o Espírito vem e fala com você um dia. Confirmando ou mostrando outro caminho. Porque Deus tem tudo registrado. E Ele quer comunicar. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E a última coisa que eu quero compartilhar hoje é que o peixe vem enquanto eu vou. Diga isso. O peixe vem enquanto eu vou. De certa forma já falamos um pouco disso,
Mas quando a gente falou do Pedro que entrou para falar com Jesus e saiu para buscar o peixe, a ênfase era o trabalho. Mas agora a ênfase é o sobrenatural. O sobrenatural acontece quando você se move. As coisas acontecem quando você se move. Portanto, a ênfase não está no trabalho em si, mas está em compreender como é que as coisas acontecem. Por exemplo, enquanto o povo estava ali diante do Mar Vermelho, clamando, 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 Deus olha para Moisés e fala: por que vocês estão clamando? Diga ao povo que marche. E sabe o que aconteceu? Quando eles se puseram no caminho, na direção do mar, no primeiro passo e no segundo passo e no terceiro, indo na direção do mar fechado, então o mar começou a se abrir. Enquanto eu vou. A sogra de Pedro está enferma e Jesus entra para curá-la, mas sabe quando ela foi curada? Jesus não orou por ela assim: olha, em nome de Jesus seja curada, Jesus, né? Em nome de Jesus seja... Não, ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele a tomou pela mão e enquanto ela se levantava, a febre a deixou. É simples assim. O homem que estava com a mão atrofiada, como esticar a mão? Jesus disse: venha para o meio. Estava com a mão atrofiada. Sabe o que Jesus disse? Estende a mão. Como estender se ela está atrofiada? Faça o exercício da fé. Porque ela vai abrir enquanto você se move. Porque o mar se abre enquanto você anda. E a mulher se cura enquanto se levanta. As coisas acontecem dessa forma. Por isso, queridos, não tenham dúvida de que quando Jesus deu a direção, vai. Não era apenas uma questão de trabalho. Vá na direção do mar e pesca o que você está acostumado a pescar. Nesse momento é o seguinte: vai. Porque é nessa hora que o pão se multiplica. Os discípulos não viram o cesto todo cheio de pão para sair e começar. Não. Os discípulos começaram: olha, toma um pouquinho aqui, outro aqui, outro aqui. Mas enquanto repartiam, a multiplicação se processou. Então, dentro do espírito desse ensino, se você está triste, como você pode ficar alegre? Não tem outro jeito a não ser ficando alegre. É ficar alegre. Você está triste, mas você não depende de que alguma coisa haja para que você fique feliz. Aí você entende quando Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou seja, é uma decisão que você toma, tanto quanto a decisão de sair na direção do peixe, de esticar o braço, de ver o mar se abrindo. Todas elas, todas as situações acontecem quando você se move para fazer. Então, a vinda do peixe acontece enquanto eu vou. E esse exercício de fé tem que acontecer na minha vida e na sua vida todos os dias. E Deus lhe dará revelação acerca de cada novo detalhe. E isso será para a glória dele, para a alegria sua, para a exaltação do nome e do reino no qual estamos bem firmados em nome de Jesus. Eu quero orar com os amados nesse momento. Por gentileza, quem puder vir aqui à frente, vamos ter um tempo de oração ao Senhor, de entrega. Hoje é um dia muito especial, onde temos a oportunidade de voltar para casa diferente de como nós entramos aqui. Deus maravilhoso, a Ti toda a glória, Senhor, a Ti todo louvor, a Ti toda adoração. Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor, o elogio. Recebe, ó Deus, recebe, Senhor, nesta hora. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Obrigado, ó Pai, pelo presente deste final de semana na vida de tantas pessoas. Pai, que essa chama não se apague, que esse vigor não se arrefeça, não feneça no decorrer dos dias, mas, ó Deus, que mais intensamente possamos ter novas experiências contigo, porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso, benigno, diante de quem estamos hoje, para
para exaltar, para glorificar e para entregar a nossa vida. Toca, Senhor, na vida de cada pessoa aqui. Alguém que talvez tenha entrado aflito, preocupado, ansioso, amargurado. Venha, Senhor, remover essa amargura do mais profundo da alma, do coração de cada um. Remove, Senhor, essa angústia. Vem, Senhor, consolar aqueles que perderam seus entes queridos. Oh Deus querido, em nome de Jesus, toma a vida do Cacaio também nessa noite, a vida da Simone, em nome de Jesus. Pai, consola cada coração. Consola cada coração, Senhor. Toma a vida da irmã Lourdes também, Pai, que teve uma convulsão. Toma a vida da Lourdinha, que precisa da Tua graça. Toma a vida da Fabiana, se recuperando. Tantas vidas, Senhor, tantas vidas que precisam agora do Teu toque. Toma a vida da Ninfa, conforta o coração dela, dos seus filhos. E vem, Senhor, agora nos renovar, nos consolar, enxugar as lágrimas, dar esperança, dar condição para crer, para sair da caverna da depressão, da angústia, Pai. Em nome de Jesus, toma aqui os empresários que a cada dia estão vivendo lutas também, Pai, numa situação como a que o país enfrenta hoje. Oro para que o Senhor dê direções, traga provisão, dê criatividade, mostre o caminho, meu Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, clamamos. Pai querido, em nome de Jesus, ministra agora, derrama do Teu Espírito Santo sobre cada vida aqui. Queima, Senhor, as escórias da nossa vida, de incredulidade, de medo, de insegurança. Se a nossa mente, ó Deus, está cativa e não consegue se abrir para o sobrenatural, não consegue crer que o Senhor traz a provisão da forma como o Senhor trouxe para Pedro e para o próprio Jesus, se a nossa mente está endurecida pelas experiências negativas da vida, renova-nos nesta hora. Quebra, Senhor, toda a dureza de coração, e que possamos nos abrir para o sobrenatural, possamos nos abrir, ó Deus, para uma experiência nova contigo, ó Deus. Ajuda-nos a ter coragem para sair dos nossos lugares de oração e enfrentar a vida, enfrentar o dia a dia, a busca do nosso peixe, crendo que o Senhor trará a provisão necessária. Dá-nos criatividade, dá-nos coragem, dá-nos ideia, dá-nos uma palavra, ó Deus, pelo Teu Espírito, Espírito que habita em nós. Quero Te agradecer, Senhor, pelo presente da cura, pelo presente da restauração, do sossego, da paz, da calmaria, das turbulências do dia a dia. Quero Te agradecer, Senhor.